Não tem como, você é inesquecível. Olha aí. Hoje é dia 19 de julho, dia do futebol, e amanhã, dia 20 de julho, eu faço 1 ano de CBN. Que viu, isso, Eliel? Fábio Chave, amanhã vamos ter bolo aqui, amanhã, gente. então... Amanhã tem bolo na possível. CBN, que Fábio Chave não felicidade. estar aqui entre nós. Né? Pô, Chave, amanhã você tem que vir pro estúdio, hein? Eu troco o bolo por um tabule. Não, eu quero Eu bolo vou mesmo. eu vou na sexta-feira. Eu prefiro bolo. Não, você tem que vir amanhã, ô Chaibe. Amanhã que faz 1 ano, quer dizer. Mas mandem aí o seu jogo inesquecível pra gente falar bastante. Vamos falar do jogo da Ponte, que aliás foi um jogo esquecível, pra ser sincero. Que jogo, enfim, né? Vamos falar da Copa do Mundo Feminina que começa amanhã. Vamos falar do jogo do Guarani hoje contra o ABC. Hoje à noite, às 9h30. E claro que a gente vai falar também do jogo do Corinthians, da vitória do Timão. Que vitória do Timão, hein, torcedor corintiano? Estão deixando a gente... Estão deixando vocês sonharem, hein? Que jogão do Corinthians. Vamos falar sobre isso também. Manda aí, qual o seu jogo, o seu futebol, a sua partida de futebol inesquecível? 991869070. Ô, Luperson. Pois não. Pois não, como já diria um amigo nosso. Pois não, é isso aí. Os ouvintes estão participando, tem muita gente mandando áudio. Você vá ouvindo os áudios aí. Sim. E mandando pra gente. O Guto, por exemplo, tá dizendo que o dia pra ele inesquecível foi em 2005, final do Mundial São Paulo e Liverpool. Nossa, com o Rogério Ceni defendendo muito. Foi o gol do Mineiro, né? Gol do Mineiro. Passe do Chulapa. Gol do Mineiro, passe do Chulapa de 3 dedos, hein, Cara, velho? se eu assistir esse jogo de novo, o Liverpool vai fazer o gol. Eu também acho. Meu Deus do céu, Também que o acho. Rogério Mas jogou. se você for pegar todas as finais que envolveram os Isso. campeões brasileiros, por exemplo, Chelsea e Corinthians, aquela defesa do Cássio também foi emblemática. O próprio jogo do Palmeiras e do Manchester. Aquele jogo o Palmeiras o até Palmeiras que deu uma jogou. massacrada no Manchester. mas Inter não e levou, né? Barcelona. Inter e Inter e Barcelona. Gabiru. Pois é, hein? Bom, são 4h08. Vamos começar o programa, Lupe? Só posso falar um negócio sobre o Fala, pode falar. Então, porque pra quem não sabe... O Felipe Pereira não sabia. O Felipe não sabia. Não sabia. Conta pra ele. Ô, Felipe Pereira, e pra quem tá ligando o rádio agora, não sabe bem o que tá acontecendo, o sarcófago ele mudou. Boa. Ele tá mais ousado, ele está musical. O sarcófago, ele será desvendado no final do programa em um jogo que envolve o Guarani, hein? Bugrão. O Guarani esteve em campo. De novo. E nesse jogo, e nesse ano do jogo, ele aconteceu no mesmo ano do lançamento. Isso não é uma música, isso é um hino. Caramba, velho. Nossa. Eu sou muito fã de Detonautas, mano. Eu gosto muito de Detonautas. Olha aí. Detonautas. Tipo Santa Cruz. Tem que não Tijuana, né? Não, Detonautas. Tijuana não canta nesse estilo. Não. Surdo. Muito bom. Você sabe que ano foi, Shaibi? Patience. Deve ter sido em 92. Guns N' Roses. Que isso, hein? Você sabe que ano foi, Lupe? Eu sei, porque eu fiz negócio, verdade. né? Bom, tá bom de música. O comando técnico é de quem, Carlão? O comando técnico é dele, Eduardo Rodrigues. E o comando... Bolacha. O comando de streaming, o Fábio homem Scheibe. dos streamings, o homem online, Fábio Scheibe. É o gigante Daniel França. Hoje não é o Daniel França, o Scheibe caiu do cavalo. Hoje é o Marcelo Eloy. Marcelão. Ei, Fábio Scheibe, tá vendo? Quando você confia mais, quando você acha que você verdade. tá 100%, A confiança tá lá em cima. é a hora que a vida te derruba. Quer sair jogando. Tá pensando que você vai sair driblando, tocando, toca em mim, parceiro. Aí você perde a bola na intermediária, tumba. Vem o Paulo Rossi e tchau, Nossa, Brasil, meu amigo. Que doído. Quando você acha que você tem a melhor seleção da história, Foi assim mesmo. não inverte a bola atravessando de intermediária para intermediária que dá BO, não atravessa o campo. Já diria Muricy Ramalho, não mantenha jogador ruim no seu elenco, que quando você mais vai precisar, ele vai te... Como que é, Lupe? Vai te... Ele vai te o quê, Lupe? Vai te... Não tá ouvindo a gente, mas tudo bem. Bom, vai mandando aí, ó. O ouvinte falando, meu jogo inesquecível foi Corinthians e Chelsea, 2012. Isso. O jogo marcante pra mim foi o Esporte Internacional na Ilha do Retiro, Copa do Brasil de 2008, o que foi aquele gol de falta do Durval. Durval Leles? O Rogério Fonseca de Hortolândia. Durval que nunca sorriu na vida, né, o zagueiro Durval. Pois é. O outro ouvinte aqui, boa tarde, amanhã tem Copa do Mundo. Tem sim, vamos falar já já.
O melhor jogo de todos os tempos, final do Brasileirão 2002, Santos 3, Corinthians 2. Verdade. Eu lembro desse Santos que consagrou o Rogério Pedalada. O ouvinte, o Adilson, Inter de Limeira 2, Palmeiras 1, Inter campeão em 1986 esse jogo, né? Foi 2-1, né? 2-1, isso mesmo. Inter era um timaço, concordo. Boa tarde, pessoal. Jogo inesquecível, não tem como, né? Final da Sul-Americana, 1-1. Macaquembu lotado, esse foi inesquecível. Dia Nacional do Futebol é 11/8. Que isso? É dia 19/7, não vem me derrubar aqui não. Sem sombra de dúvidas, a virada do milênio, Palmeiras 3, Vasco 4, há quase 23 anos. Lindo. Fábio Gomes, eu lembro desse jogo também. Romário só não fez chover, mas o Vasco tinha um timaço, velho. Juninho O Paulista Vasco, jogou muito se também. tinha um time capaz de virar aquele placar, era o Vasco. Que jogada. Tinha um timaço. Vasco com a menos, o Júnior Baiano foi expulso. Você lembra desse jogo aí, Fábio Scheibe? Claro, estávamos lá, já trabalhando na função de setorista, jornalista de futebol, acompanhando o jogo, viu? Vasco 4-3. O Vasco tinha Juninho Paulista, Viola, Romário, Felipe, Juninho Pernambucano não estava. Tinha Mauro Galvão, o Divan. Mauro Galvão. NASA, né? NASA, que NASA. timaço, velho. NASA que entregou no Mundial, né? Pois é. Palmeiras e Corinthians, Libertadores de 2000, Marcos pegando o pênalti do Marcelinho. Foi Na visão bonito dele foi o também. positivo. E negativo foi esse jogo do Palmeiras 3, Vasco 4. O Guilherme mandou aqui. Final do Paulista de 91, Raí 3, Corinthians 0. Nossa. Boa esse também, hein? Cada golaço do Raí. O outro ouvinte, o meu jogo inesquecível foi o 100º gol do Mito. Rogério Ceni na Arena Barueri Na Arena. contra o Corinthians. Gol de falta. O Júlio César, irmão de É. Rex, estava no gol, né? Brasil e Holanda, e aquela bomba do branco, 94. Nossa, que jogo Jogaço. sofrido, rapaz. O jogo inesquecível foi em 88, gol do Viola na final do Paulista. Foi no brinco de ouro contra o Guarani. Belo jogo também. Vai mandando aí, gente. 991-86-9070, dia do futebol. Qual o seu jogo inesquecível? Manda aí. 991-86-9070, eu falei do meu. Flamengo 5, Nossa, Santos 4. foi bom. Foi um jogo onde o Ronaldinho fez gol por debaixo da barreira. Neymar fez gol que rendeu o prêmio Puskás. Nossa. Um monte de loucura aquele jogo lá, mas Elano deu Mengão. errou pênalti. E deu Mengão naquele Deu jogo. Mengão. Mas foi bom. O ouvinte aqui, a final do Mundial de Clubes de 2005 e a Copa de 94. O Sérgio de Montemor. Sabe onde fica Montemor, ô Carlão? Sei, perto ali, Trevo da Bola. Aqui do lado. Aliás, quem lá, assim, Montemor é o quê? É verdade. E a gente já perguntou várias vezes e não conseguimos decorar. Deu dúvida aqui em mim, hein? Quem deu o passe pro Mineiro fazer o gol não foi Chulapa, mas Aloísio. Mas você sabe tudo. Porra, Claro que foi Aloísio Chulapa, pô. Chulapa. Quem que mandou isso aí, O Eliel? ouvinte tá em razão. Não é o Não Serginho, foi o não Chulapa, é o Serginho Aloísio Chulapa. Chulapa. Aloísio da É o Mônica. Aloísio Chulapa, pô. É isso que eu tô tentando explicar. O ouvinte entendeu, achou que era o Chulapa Serginho, pô. Aí não, né? Não, pô. Pô, Meu jogo inesquecível Tá bom, foi né? o derby de 81 no majestoso jogo do Birigui. Ponte campeã em cima do Guarani. 3-2. O Rogério de Final do Campinas. primeiro turno. Montimorense. Quem nasce em Montemor. Quem seria uma isso? personalidade de Montemor? Tem algum famoso de Não, Montemor? eu queria saber. Deu curiosidade agora também. Bom, ô meu caro Eduardo Rodrigues, começa o nosso Arena CBN, que hoje, no dia do futebol, vai falar de futebol, viu, Eduardo? Arena CBN. A PUC Campinas está fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Meu nome é Matheus José Brunharo e eu fui vencedor de 2 edições do Virando Bicho. O Virando Bicho contribuiu muito na minha preparação para o vestibular, porque por meio dele eu fiz muitas questões e consegui criar uma rotina de estudos. Eu aconselho muito porque me ajudou muito e tenho certeza que vai ajudar vocês também. E aí, pronto pra virar bicho? Siga nossas redes sociais e se inscreva, virandobicho.com.br. Este ano, o campeão da categoria Vestibulando ganha um notebook gamer e o vencedor da categoria Treineiro leva um tablet. Virando Bicho, há 23 anos com você no vestibular.
Assista Sobrenatural 5, A Porta Vermelha, na Cinemark. O último capítulo da aterrorizante saga da família Lambert já chegou por aqui. Após 10 anos, os demônios do passado voltam a assombrar Dalton. Mas agora ele vai acabar com essas ameaças assustadoras de uma vez por todas, custe o que custar. Prepare-se para embarcar nessa dimensão muito mais sombria do terror. Compre seu ingresso pelo app Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Promover o desenvolvimento, investir em dignidade, tudo isso com muito diálogo. É assim que o governo de São Paulo vem trabalhando desde o início. Já são mais de 170 bilhões de reais em investimentos de empresas privadas anunciados para os próximos anos. Sabe por que isso muda a sua vida? Porque investimento é desenvolvimento para o Estado, é emprego para você, é vida melhor para cada um em todos os cantos. Afinal, São Paulo são todos. Governo do Estado de São Paulo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Arena CBN. 4h18 de volta com o nosso Arena CBN. O outro ouvinte mandou vários áudios aqui, vamos colocar no ar já já. Santos e Corinthians, Paulistão de 84, gol do Chulapa. Serginho, esse sim. Isso, cruzamento do Humberto. O outro ouvinte, jogo inesquecível, Guarani e Portuguesa. João Paulo acabou com o jogo, acho que foi nos anos 80. O João Paulo era gênio, né? Meu Deus Muito. do céu, tá louco. Jogo inesquecível, o Wagner da Vila União, em 78, Guarani 2-1, 2 gols do Careca. Contra a Ponte Preta, foi derby. Um dos primeiros gols do Careca com a camisa do Guarani. Meu jogo inesquecível foi a final do Mundial de 2012, quando podia gritar gol, porque meu filho com um mês dormia reclinado no meu peito. Ele não podia gritar o gol, porque o filho dele estava com ele ali. Que legal, que legal. Tem gente mandando áudio também, né? Vamos ouvir o áudio. Boa tarde a todos aí do Arena CBN. Cláudio aqui de Indaiatuba. Teriam vários jogos, né? Mas já que é para falar um... É para falar um, Cláudio. Seguramente, Corinthians e Chelsea lá, campeão do mundo, com um gol do Guerreiro, né? Lá acho que o mais inesquecível para qualquer corintiano. Abraço a todos. Qual jogo que ele falou? Eu não prestei atenção, desculpa. Vamos pro próximo. Boa tarde, pessoal da Arena CBN. Boa tarde, meu amigo. Campinas. O jogo mais marcante da história do futebol que eu assisti foi a virada do Vascão contra o Palmeiras na Mercosul. Jogo, né, velho? Nos 4-3. No primeiro tempo acabou 3-0. E o Vasco virou aquela partida. Eu tinha 17 anos. Imagina aí quantas cervejas eu tomei naquela noite. Não, mas não pode. Não pode. Pelo amor de Deus, vou pegar o telefone desse ouvinte, vou ter que ligar pra ele. Não. Avisa o conselho tutelar aí, Lupe. Possível. Não dá, hein, velho. É complicado. Pô, não. Complica até a emissora, né? Não, aí eu não não. tinha percebido essa... Não, mas ele falou, imagine. 0. Não também, bebeu nenhuma. Boa. Que é responsável, menor de idade. Fugimos pronto. pela tangente. Não bebeu nenhuma. Pronto. A gente torce pra que isso tenha acontecido, né? Não, foi o que aconteceu. Fato venéreo. Então tá bom. Vamos pro próximo. Fala, galera da CBN, aqui é Marco de Paulínia. Ô, Maicão. Olha, eu gosto de futebol, assisto bastante, acompanho. Tenho acompanhado muito futebol das meninas, que eu acho que é um renascimento do futebol raiz brasileiro. Boa. No sentido do objetivo da conquista. Mas um jogo marcante para mim, né, foi um jogo envolvendo Santos e Bahia, na antiga Fonte Nova. Bahia 4, Santos 8, né, na década de 2010. Grande jogo. Fez um par de gols.
Lembro desse acho que jogo foi aí. 7-4 pro Santos. Acho. Eu não lembro muito bem desse jogo não, mas eu lembro desse jogo. Vamos pro próximo. Boa tarde, galera, beleza? E aí? Respondendo aí, o que mais ficou na história aí, que marcou, foi o 7-1 Brasil e Alemanha. Esse doeu. Não teve jeito. Receba! Alô, galera, tudo de bom pra vocês? Pegou no meu útero, hein? Nossa. Esse. Que horror, não? Vamos pro próximo. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Meu nome é Dionísio, falo aqui de Hortolândia. O jogo marcante que eu tenho foi em 2007, quando o Corinthians empatou com o Grêmio e caiu para a segunda divisão. Verdade, eu lembro desse jogo, hein, cara. Foi no Olímpico, né? Foi. Jogo bem doído, né? Era Corinthians e Vitória? Não, Corinthians e Grêmio. Corinthians e Grêmio. Aí teve um jogo, se não me engano, foi Goiás e Inter, Internacional. né? E o Goiás venceu lá no Serra. Você já tava lá, Lupe, ou não? Não, eu tava só tinha proposta para ir, né? Ainda não tinha aceitado. Né? Ainda não. Entendi. Aí eu fui depois. O Betão saiu chorando pra caramba. Foi meio... Mas que zaga tinha aquele Corinthians? Betão e Marinho, velho. Lembra? Zelão também não tinha Zelão. Nossa. O atacante era Clodoaldo. Clodoaldo. Aqui de Campinas. O Betão só foi melhor que o Rodrigo Dedada, né? Nossa. Só foi melhor o Rodrigo era bom de bola, mas o Rodrigo, depois que foi ficando veterano, foi ficando provocador. E aí ficou marcado por esta cena. Não fui eu que falei, não fui eu. Foi Depois o ele tá Lupe, ouvindo sim. dar processo, foi o Foi o responsável Lupe, sim. pelo programa. Mas no final, tá vendo? O cara que era nível seleção brasileira ficou com esse apelido. Com essa mancha, né? Verdade. Boa tarde, Arena. Aqui é Marcos. Hoje, 19 de julho, Dia Nacional do Futebol, homenageando o clube mais antigo do Brasil, o Esporte Clube Rio Grande. Vai, Júlio. Do Rio Grande do Sul. É a ponte. Um abraço. Para com isso. Isso Ponte aí tá- Preta é de 1900, rapaz. Então, mas isso aí tá dando uma polêmica danada. Por porque quê, assim, Lupe? porque a Ponte, ela é o clube mais antigo do Brasil em atividade, porque o Rio Grande, ele ficou parado por alguns anos, e aí, mas realmente, o dia do futebol é realmente pela fundação do Rio Grande, clube que fica próximo a Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Fechou. Alô, Milton, tudo bem, Milton? Mas cada um puxa a corda pro seu lado, né? Também não vamos... Eu não vou ficar entrando em polêmica aqui, porque minha vida já tá cheia de polêmica. Eu tô com um monte de BO pra resolver aí. Ainda mais depois dessa que você falou do Rodrigo aí. Não fui eu que falei, foi você. Jogo inesquecível, São Paulo 3-1 no Palmeiras, no Paulistão, de 2007. Outro ouvinte aqui, 7-1, 2014, verdade, hein? Jogo inesquecível, Nega Véia e Botafogo, semifinal do Paulista de 2005. Léo do Centro. O que deu nessa daí? Semifinal? 2001. Nossa, esse aí é o majestonazo da nova geração, pelo amor de Deus. Leandro, que né? sofrimento, Aquele Guarani 6, ABC 2. Lindo também. Série C, Fumagalli, né? Jogou tudo, né? Pô, o ABC veio com 4-1 de vantagem, Guarani. Fumagalli jogou um assombro. Wellington de Sumaré, o jogo que eu estava e foi marcante, foi no Morumbi, primeiro Mundial da FIFA, Timão e Real Madrid. Mas Capetinha conta. deu um lindo 2-2. lindo drible e fez um golaço, e eu vi. Mas esse jogo foi Mundial? Mas como é que o Corinthians foi pro Mundial se não foi campeão da Libertadores? São perguntas que estão sem respostas até hoje. Não, esse jogo não eu foi não vou mundial, entrar em polêmica. Porque assim, eu já tô cheio de polêmica na minha vida, cheio de problema pra resolver. Então não faz nenhuma pergunta, mas não. Tá bom? Um jogo marcante pra mim foi Ponte 3, Guarani 2 em 81, decisão do primeiro turno do Paulista. Isso. Sérgio da Vila Teixeira. Onde fica a Vila Teixeira? Aqui Vila em Campinas. Indo pro shopping Unimart ali. Fluminense e Corinthians, semifinal de 76, invasão corintiana. Neste jogo entendi que ser corintiano é uma religião. Que isso? Isso, hein? Poético. Ricardo de Campinas, jogo marcante pra mim foi Brasil e Itália na Copa de 82. Nossa, que eu disse aqui. Que tristeza. Paolo Rossi, o Ricardo de Campinas. Jogo inesquecível foi gol de barriga do Renato Gaúcho. Contra o Mengão. Contra o Mengão, verdade. Continuem mandando áudio aí, a gente vai falar um pouquinho do jogo esquecível da Ponte Preta ontem, Carlão. Que tristeza, né, Eliel? Que tristeza. A Ponte não conseguiu jogar, a Ponte ofensivamente, ela não consegue ter um bom rendimento. Tá difícil. Segundo jogo no estádio Moisés Lucarelli, Tá sem muito marcar difícil. gols.
Se defensivamente, a gente pode até enaltecer o trabalho do Felipe, mas ofensivamente é um time muito pobre. Muito. Sem uma tabela, sem triangulação, sem uma organização. E o Matheus Jesus fez falta, né? Fez falta, lógico que fez falta, porque é um time tão pobre tecnicamente que um jogador como o Matheus Jesus faz muita falta, sem uma jogada de profundidade, os laterais não descem para fazer a ultrapassagem. E a permanecer neste cenário, a Ponte precisa de gols para subir de posição, para sair desta parte de baixo da tabela, mas do jeito que tá muito complicado, a Ponte devendo muito na parte ofensiva dentro desta Série B. O 0-0, olha, pontinho para se comemorar, porque o Kaique França mais uma vez fez defesas importantes. Ô Chaib, você trabalhou nesse jogo aí, foi difícil encontrar alguns lances interessantes para comentar no intervalo, né? Nossa, foi um jogo muito, muito difícil mesmo, sem emoção. Eu ainda estava no estúdio, então não passei o frio que os garotos aí passaram lá. Eu via pela imagem do estúdio, o Cabela, o Carlão, encapuzados lá de gorro, mas a Ponte Preta muito mal ontem, e o Lupe trouxe de manhã um dado que é o quarto 0-0 da Ponte Preta na competição. A Ponte sofrendo bastante ofensivamente, né? Não faz gols também. Nos últimos 4 jogos a Ponte fez 3 gols apenas, e se você não marca gol é difícil ganhar, né, Eliel? Então a Ponte tem que trabalhar para criar mais chances, conseguir ganhar os jogos, que é importante, ao invés de empatar tantas vezes, né? E aí, Lupe, quero a sua opinião, meu velho. O jogo de ontem, ele entrou por... Não sei se você sabe, mas eu tenho uma lista de os piores jogos que eu já trabalhei. E esse... Eu não sei. Eu tenho. Qual que é o pior de todos? O pior de todos foi Ponte Preta e Ferroviária 2018. Ponte Preta e Red Bull 2018. Penúltima rodada do Campeonato Paulista. A Ponte brigava para não cair. E aí foi um 0-0 que livrou os dois times. Na verdade, a Ponte foi para a última rodada até podendo ser rebaixada, mas com uma combinação de resultados. Aí enfrentou a Ferroviária, outro 0-0. João Brigatti era o técnico, foi interino. Esse foi terrível. E esses dois são os piores. Fiz um jogo lá em Goiânia, Vila e Tombense, também, que eu queria ir embora com 30 minutos do primeiro tempo. E esse ontem, Juventude e Ponte Preta. Ele só não tá na lista de cima porque o Nenê quase fez um golaço. E é um jogador que, assim, poucas vezes a gente viu em loco jogando. E é um baita de um jogador. E se não fosse o Kaique França, ele tinha feito um golaço ontem aqui. O que preocupa é realmente essa questão do ataque. A Ponte não tem jogadores que podem fazer a diferença no ataque. Tem uma boa defesa. Matheus Silva ontem foi um monstro em campo. Não perdeu nenhuma pros atacantes do Juventude. Foi expulso, Matheus? Não. Passaram ileso ontem. Nem amarelo. Tá bom. Então, mas assim, o problema da Ponte é o ataque. Até o Felipe Moreira explicou a ausência do André. Fiquei na dúvida. Até perguntei pro Carlão no final, quando ele fez a quinta substituição, se era realmente a quinta, se poderia entrar mais alguém. Porque o André não foi pro jogo. E contra o Tombense ele foi titular. Mas existe um planejamento da diretoria da comissão técnica para que o André tenha aí participações em quase que todos os jogos, mas precisa aí de uma questão física, até porque ele estava praticamente aí 2 meses sem atuar. E se me permite só um detalhe, agora à tarde a internet ela causou um certo rebuliço. Um frisson. Por parte de um interesse do Palmeiras em Léo Naldi, da Ponte Como é Preta. que é? Palmeiras buscou informações sobre Léo Naldi. Tá brincando, é? Léo Naldi tem contrato com a Ponte até 2025, julho de 2025. A informação que eu apurei é que, em conjunto com os companheiros do GE, é que o Palmeiras apenas ligou para a Ponte Preta e perguntou qual a situação de Léo Naldi, mas não fez nenhuma proposta. Então, quem sabe até o fim da janela, dia 2 de agosto, tem muita coisa para acontecer, mas o Palmeiras, assim como o Vasco fez no início do ano, o América Mineiro fez no início do ano, um clube de Portugal também fez, Léo Naldi é alvo do Palmeiras aí nessa janela, mas por enquanto nada de oficial. Tá, mas aí quem avisa o Palmeiras? A gente ou você? Como que é? Não, o Palmeiras sabe disso. Ah, não, então tá bom. Não, eu tô com bastante problema. Você avisa, Carlão, ou não? Olha, mas do jeito que tá a Ponte, até a situação financeira, se vier uma proposta, o papel ali e tal, libera. Você acha, Não segura, não? Léo Naldi faz falta no meio-campo desse time aí? Faz. É um jogador de qualidade, jogador entrosado, né, com o grupo, mesmo garoto, mas tem uma bagagem, se entrega dentro de campo, faz falta. Esse time da Ponte, ele é limitado que qualquer jogador com um pouquinho mais de repertório faz muita falta.
Ai, tô com vontade de tomar água porque a voz aqui engasgou. Então vai tocando o programa aí, ô Carlão, até chegar o repórter. 4 horas e 31 minutos, o nosso Eliel Almeida vai tomar a aguinha, engasgou, né? No programa. Tem participações aí, meu caro Antônio Lupe? Ou você está apenas conferindo? Nem o Antônio Lupe está dando atenção para mim. Vamos lá, Fábio Scheib. Vamos lá, Fabião. O que tá acontecendo? O Bolacha tá bem por aí? O Bolacha tá bem. O Eliel deu uma engasgada, foi lá tomar uma aguinha. O Antônio Lupe está aqui acompanhando as participações e você vai me ajudar. Aliás, ô Fábio Scheib, comentei com o Antônio Lupe, gostei do seu cabelo, agora, viu? Hein? Oi? Tá tendo clássico lá na BC. São Caetano 1, Santo André também 1 pela Copa Paulista. Bolacha tava nervoso aí desde ontem já, a expectativa para esse jogo. Então, o clássico da BC, 1-1 por enquanto pela Copa Paulista, viu? Segura o Bolacha por aí. Ah, o Bolacha tá nervoso, está aqui atento. O repórter CBN, 4 horas e 32 minutos. Repórter CBN. Quarta-feira, 19 de julho de 2023. O Ministério da Fazenda elevou a projeção para o crescimento da economia neste ano de 1,9% para 2,5%. Segundo a pasta, a revisão foi motivada pelo desempenho do PIB melhor do que o esperado no primeiro trimestre e a expectativa de queda na taxa de juros. A previsão para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, também caiu, de 5,58% para 4,85%. O preço do ovo de galinha teve a maior alta em uma década no Brasil, subindo mais de 20% nos últimos 12 meses. É o que revela o levantamento do IBGE. Esse aumento é 7 vezes maior que a inflação oficial do país. Enquanto isso, as carnes e o frango ficaram mais baratos no mesmo período, com reduções de aproximadamente 6,73% e 3,94%. A Receita Federal apreendeu mais de 200 celulares importados numa carga avaliada em R$300 mil durante fiscalização no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Para tentar driblar os agentes, os aparelhos foram colocados em caixas de películas para smartphones. Segundo as autoridades, a documentação da mercadoria constava apenas que os produtos eram avaliados em pouco mais de $800. A polícia do Afeganistão atirou para cima e usou jatos d'água para dispersar uma manifestação realizada por 30 mulheres. Faziam parte do grupo donas e funcionárias de salões de beleza que protestavam contra a decisão do Talibã de determinar o fechamento forçado desse tipo de estabelecimento voltado ao público feminino. Durante o ato, as mulheres também afirmaram que foram agredidas com porretes e tiveram celulares apreendidos. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, Mário Quintino, boa tarde, as suas informações. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com informações da rodovia Dom Pedro, porque o nosso ouvinte encontra dificuldades nos dois sentidos, proximidades da rodovia Anhanguera. No sentido da rodovia Anhanguera, a lentidão acontece por conta do excesso de veículos e no sentido contrário tinha um caminhão que estava com problemas mecânicos bem na faixa de rolamento. Esse veículo acabou de ser retirado e a pista começa a ser liberada, mas ainda há lentidão para quem sai da rodovia Anhanguera, acessa Dom Pedro, região ali também do Padre Anchieta, então atenção à altura do quilômetro 145 da rodovia Dom Pedro. Eu trago informações também do anel viário Magalhães Teixeira, mais um dia com obras e lentidão nos dois sentidos, à altura do quilômetro 5, atenção, tanto em direção da rodovia Dom Pedro, quanto no sentido contrário, em direção do Trevo de Valinhos e também do sistema Anhanguera Bandeirantes. Eliel.
Perfeito. Mário, você volta já dentro do ponto final com mais informações para o ouvinte CBN. Pensou no futuro? Pensou no presente. Lembrou que pode sempre contar com a gente. Bradesco Seguros. Com você, sempre. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 1933441200. No trânsito, escolha a vida. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Em agosto, a CBN Campinas marca presença em um show de máquinas do setor de construção civil. Direto de Jaguariúna, o News Truck CBN acompanha as principais novidades da Brasil Equipo Show, que vai reunir construtoras, empreiteiras, produtores, engenheiros e muita tecnologia em um formato atual e dinâmico, destacando os diversos lançamentos para operação e atuação na construção civil. Dias 1º e 2 de agosto, ao vivo de Jaguariúna, tem o News Truck CBN na Brasil Equipo Show. Para mais informações sobre a feira, acesse bshow.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos de volta com a Arena CBN, de volta recuperado. Muito obrigado, viu, Carlão? Opa! Você é o cara, viu? Tudo tranquilo. Agradeço a você porque o Lupe não ajudou em nada. Ficou aqui fingindo que estava ouvindo o áudio. Mas enfim, né? Cara, jogo marcante. A função aqui é essa. Pro ouvinte foi Vélez 0.2. Gol do Jonas Carneiro. Chapelito. Jogo marcante. Flamengo 3, Vasco 1. Gol de falta do Petkovic 2001. Nossa, golaço. Itamar mandou. Meu amigo mandou aqui o Rodrigo Flamenguista, Rodrigo Guimarães, falou que o gol inesquecível dele foi de Nunes na final do Brasileiro de 80. Achei que era o Nunes que tomou aquele chapéu do Neymar lá. Nossa, ficou bravo o homem. Nossa senhora. Nossa. Ponte Preta 3-2 no Guarani, dia 5 de agosto de 81. Campeonato Paulista, jogo da volta pela semifinal daquele ano. O goleiro Birigui do Guarani teve uma falha decisiva que garantiu a vitória da Ponte. Mandando aqui. Boa tarde, jogo inesquecível pra mim foi o da quebra do tabu no Brinco de Ouro, Ponte 4-2. Matheus do Chapadão. Ricardo de Montemoro, Liverpool venceu o título de 2005 nos pênaltis após o Milan abrir 3-0 no primeiro tempo. Isso foi bom. Duelo que ficou conhecido como Milagre de Istambul. Que coisa linda. Gol do Vivinho pelo Vasco em cima do capitão da Portuguesa. Ele deu 3 chapéus no capitão e fez o gol. Eu estava em São Januário. Quem mandou aqui foi o Cláudio Fernandes. Boa tarde, pessoal do programa. Jogo inesquecível, Náutico e Grêmio, Batalha dos Aflitos. Boa, esse jogo foi maluco. Maluco. Pessoal da CBN, entre muitos jogos inesquecíveis do meu bugrão, fico com quando eu tinha 15 anos e estava assistindo Guarani 1-0 no Palmeiras em 78. Opa, cara. Alexandre, do Jardim Miranda. Meu jogo inesquecível foi Brasil e Turquia. Denilson Show deu um show. Mandou aqui o ouvinte Montemor. Esse jogo do Brasil e Turquia foi da primeira fase do Denilson ou foi das quartas? Foi o primeiro. Foi o primeiro. Porque teve aquele também do Rustur, né? Nossa, foi difícil. Gol de biquinho do Ronaldo, né? Foi difícil. O Ronaldo lesionado, cara. O Ronaldo jogava muito, né? Você tá louco.
Tem mais áudio aí, Bolacha? Se tiver áudio, põe no ar. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, da equipe CBN. Boa tarde, amigão. Aqui é o Anísio Carlos Lourenço. Meu jogo inesquecível foi Vitória e Palmeiras, final do Campeonato Brasileiro de 93. Vencido pelo Palmeiras, 2-0 pro Palmeiras na final. Isso. Abraço, amigo. Bom programa aí. Obrigado, meu velho. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde, Prazer amigão. falar com vocês. Prazer é todo seu. O meu jogo inesquecível foi em 95, semifinal do Brasileiro. Santos e Fluminense, Nossa. jogo de volta. O jogo de ida, o Santos perdeu de 3-0 e ganhou de 5-2 o segundo, né? Nossa, mas 5-2 Classificou é pra muito final contra o gol. Botafogo naquele roubo histórico. Não fala assim. Lembro muito bem que o time nem desceu o vestiário, Então. o clima era maravilhoso a nosso favor. Obrigado aí, boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo amigão. de Campinas. Valeu, Ricardo. Próximo. Jogo inesquecível não necessariamente quer dizer que o time que você torcia ganhou. Então, Brasil e Itália, 1982. Paulo Rossi. E o gol mais emocionante que eu vi na minha vida, tenho mais de 50, foi o segundo gol do Falcão de empate que classificaria o Brasil. Acho que foi o gol mais emocionante da minha história. Que coisa, hein? E que tragédia, né? Porque o jogo foi péssimo. Imagina a frustração dele após aquele terceiro gol, hein? Cara, e era uma seleção sensacional. É a melhor de o mundo todos os inteiro. tempos, Carlão? De todos os tempos, creio que não. Falam da seleção de 70, né? Mas está entre as melhores seleções, mesmo não conquistando, mas foi uma seleção que marcou muito, né? Tanto é que o Guardiola, que é o grande técnico do mundo hoje, ele se inspira nesta seleção de 82. Próximo ouvinte. Fala, rapaziada, CBN, Lucas de Santa Bárbara. Ô, Lucão. Cara, meu jogo inesquecível foi Santos e Peñarol, final da Libertadores 2011. Lembro. Eu lembro que aquele ano ali, eu tava terminando o meu colegial. E, cara, toda quarta-feira eu faltava na escola pra ver o Santos. Ixi. Incrível. E aí? O Santos vinha daquela temporada 2010, 2011, que arrasando, acabando com tudo. Foi mágico. Melhor acabou, Santos que eu né? já vi na minha vida. Passou, né, Lupe? Nunca tudo- mais, né? tudo Quem que- viu, né? Tudo que é bom dura pouco. Foi esse ano que o Santos ganhou do Naviraense por 10-0? Foi, eu acho que foi nesse ou no ano anterior. Foi 2010. Teve um resultado de 8-0 no Barueri também, não foi? Teve no Guarani, 8. Também. Não, do Guarani você não precisa lembrar, Nossa. não. Lembra só do Barueri. Tinha o Pedrão no Barueri ou não? Nesse ano não tinha mais, né? Já 2010. tinha ido embora. Pedrão é amigo. Tava no de Goiás amigo, né? nesse ano. É seu amigo, né? É meu amigo. Sertãozinho Nesse ano ele tava no nunca mais Goiás. Foi a mesma com essa Podia dupla. convidar ele pra trazer aqui, pra bater uma caixa com a gente. Ou né? ele vem, hein, velho. Vem. Pedrão é muito gente boa. E que deve ter de história, hein? Tem de história. O Pedrão é um cara humilde, gente boa. Eu gosto do Pedrão, velho. E fazia gol, hein? Fazia gol. Deus do céu. A gente brincava no futebol, a gente fala fedia gol, né? Tá louco, Fede cara. gol. Tem uns caras assim que, meu Deus do céu. Sabe quem fede gol também? Quem? Zé Love do Santos. Nossa, esse nem Ah, tanto. já, Não. o cheiro já foi mais forte, O né? Bandeira não viu nada. O Kleber O Machado Kleber não é um meme entendeu ambulante, nada. né? E alguém fala pra ele: ele perdeu o gol. Ele perdeu o gol? É sério? Nossa. Ô, o Kleber é muito bom, gente. Pra sorte Bom. do Kleber, É acho que muito acabou bom. depois, né? Aí o Santos foi campeão. Foi um negócio campeão. assim. E o Kleber é santista. Eu ficaria com o Kleber Machado narrando mais uns 30 anos. Ele é muito Aí bom. figura, né? Ah, você tá Figuraça. louco. Os caras ficam procurando aí substituto do Galvão, tava lá. Pô, baita Kleber Machado. Você vê agora que ele está indo nos podcasts e tal. Que figura Que sensacional. figura, cara, gente boa, cara, muito gente boa. Já cruzei com o Kleber Machado em vários jogos. Sempre foi um cara que respeitoso, humilde, conversava com você. Nunca vi nele nenhuma soberba, nada disso. Porque eu vou falar a verdade, tem uns que estão começando agora. Pelo amor de Deus, parece que narrou 8 Olimpíadas, 12 Copa do Mundo. Sente então que, olha. Bolacha. Pelo amor de Deus, hein? Vamos pro ouvinte aí, Cada senão eu vou falar nome. Vamos pro ouvinte, senão eu vou falar nome aqui, hein? Boa tarde, amigos da Arena CBN. Com certeza, meu jogo inesquecível foi um ressentimento entre Palmeiras e Flamengo. Palmeiras 4, Flamengo 3, Nossa, pela jogaço Supercopa. agora aí. Foi bom. Apesar de recentemente, vai ficar na história, hein? Vai ser inesquecível. Abraço, André de Campinas. Ô André, o jogo bom também pra mim, que eu lembro, que eu assisti num boteco, cara. Opa. Palmeiras... Você também tinha 17 anos? Não, tinha menos. Ah, que bom. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras acho que 4-1 no Na Flamengo. Copa do Brasil, né? E quem narrou foi o J. Júnior no auge, velho.
Foi à noite esse jogo? Foi à noite, Copa do Brasil, o Euler fazendo 2 gols no último minuto. O Charlie tava lá. 4-2, Copa do Brasil de 99. Nossa, eu lembro desse jogo, cara. Eu era pequenininho. Cara, Palmeiras e Flamengo também, grandes duelos. Grandes duelos, grandes jogos, grandes lances, grandes coisas aconteceram entre os dois times aí. Eu gostava dessa rivalidade legal. Hoje virou mais uma disputa de diretor do que... Enfim, né? 4 horas e 46 minutos. Ô, Lupi, pro jogo de hoje, o que muda no nosso bugrão? Ou não tem nenhuma mudança não, Lupi? Tem uma mudança, infelizmente, por conta de lesão, né? Sério? O Pegorari não viajou pro Rio Grande do Norte, para Natal. Pegou ar, então. Pegou ar. Hoje tem duelo contra o ABC e o Douglas Borges, que chegou faz pouco tempo no Guarani, vai fazer a sua estreia na Meta Bugrina. Titularíssimo, hein? Titular, 33 anos, mais experiente do elenco do Guarani. Hoje é a principal novidade. Ainda tem uma dúvida se ele mantém a mesma formação que entrou em campo contra o Criciúma, com o Bruninho sendo responsável por articular as jogadas, com o João Vitor, Derek e Bruno José no ataque, ou se ele volta ao Isaac. Eu acredito que ele vai manter a mesma formação, com o João Vitor no ataque e o Bruninho no meio campo. O Bruninho foi muito bem, aliás, nesse duelo contra o Criciúma. E outras novidades, mas que estarão no banco. Kaique, lateral esquerdo, veio do Maringá, contratado, regularizado, são as novidades do Bugre. 9h30 da noite aqui na CBN, o jogo começa um pouquinho mais cedo, às 9 horas, e a gente vai trazer todos os detalhes, todas as emoções desse jogão de bola pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani em busca da primeira vitória como visitante, sob o comando do técnico Humberto Louser. Teve um detalhe que você esqueceu de dar aí, Lupe. A chegada do Robinho, né? Robinho. Realmente, o Robinho ele veio da URT, União Recreativa dos Trabalhadores de Patos de Minas. Ele era o artilheiro do módulo 2, aliás, que você conhece muito bem, até porque acompanha pelo portal Tudo EP o Boa Esporte, que está disputando o módulo 2. O Robinho ele assinou por empréstimo com o Guarani até o final do ano, mas o Guarani tem o direito de compra do percentual do atleta que pertence ao time mineiro para vir para o Guarani. Ele renovou com a URT até o 2024, empréstimo com o Guarani até o fim de 2023. Não deve ir pro jogo não, né, Lupe? Eu acredito que não, porque foi tudo resolvido ontem, anunciou hoje. Eu acho que foi só rapidinho pro jogo assim, contra o Atlético Goianiense, domingo, 11 horas. Perfeito. O jogo do Guarani tem a transmissão da CBN. Você tá nessa, Carlão? Não. A vida tá fácil pra você. Você tá nessa, Lupe? Eu tô nessa. Olha, a vida tá difícil pra você. Você tá nessa, Shaibi? Não, estarei acompanhando nossos colegas da CBN. Os nossos amiguinhos. Que molezinha, hein? Estaremos nessa junto com o Marco Guarizo, junto com o Gabriel Castro, junto com a Adriana Almeida e Antônio Luperson, nosso grande Lupe, mais conhecido internamente como Pacificador. 4 horas e 48 minutos. Ô, Carlão, comenta um pouquinho aí do Corinthians, porque ninguém fala do Timão, só quer falar quando o Luxemburgo pede o jogo lá, né? E hoje nós temos que valorizar o Corinthians por tudo que envolveu a partida contra o Universitário. Já falei aqui, né, com relação aos acontecimentos lamentáveis ontem lá em Lima. Eu também não tô Essa lembrado. Situação envolvendo as competições da Comebol, né? O torneio da impunidade. E, nossa, essa fase é dura, hein? Essa frase é pesada. Infelizmente está sendo corriqueira em duelos envolvendo brasileiros, seja em Libertadores e seja em Copa Sul-Americana. Mas vamos para o jogo. O Corinthians foi guerreiro, uma vitória emblemática, né, com a molecada que vai ganhando casca, menino Ryan, Roger Guedes assumindo a responsabilidade. Uma vitória que, se o Luxemburgo não dava tanta importância para a Sul-Americana, mas eu tenho certeza que muitos corintianos, daqui a um longo tempo, nesta pesquisa que o Eliel fez, alguns corintianos vão se lembrar desta partida que pode ter se tornado histórica do Corinthians lá em Lima, no Peru. Eu acho que o Corinthians não fez um bom jogo não, viu, Carlão? Mas a superação, ele né? sofreu no primeiro tempo. Por tudo que envolveu a partida, tá louco. Eu vi muita gente comentando isso, Carlão. O Corinthians não fez um bom jogo. Tá, mas, cara, você tava com um time completamente reserva. O time titular do Corinthians já não é aquela coisa que você olha e fala, olha, que timão que o Corinthians tem. E aí você tá com um time reserva, você vence o adversário. Mas esse Universitário é limitado. Pô, mas se perde não dá moral, e se vence não dá moral também? Não, tem que ser aí valorizado. Fica difícil, pô. Tem que ser valorizado, uma vitória emocionante, uma vitória com cara de Corinthians. O gol do Michael teve um sabor especial para ele, né? Porque vive um momento muito difícil, não tem apresentado um bom futebol, e até a esposa dele colocou nas redes sociais, marcando gol, se emocionando. Então foi uma vitória emblemática, uma vitória como o corintiano gosta, típica
Uma vitória típica, com a cara do Corinthians. Ô, Chaibe, uma vitória com a cara do nosso timão, hein? Ah, que vitória do Corinthians. E o Corinthians ontem ainda teve que brigar em campo, né? Por tudo o que aconteceu. Mas o Corinthians vem bem, vem forte. Agora pega o News Old Boys, o time que fez uma das melhores campanhas da primeira fase, o time argentino que tem tradição em competição sul-americana. O Corinthians, então, podendo já nessa oitava de final, utilizar um time de titulares, né? Se o Corinthians se livrar do rebaixamento de vez no brasileiro, pode focar na Sul-Americana e é um título, sim, muito considerável, caso o Corinthians conquiste. O ouvinte voltou a dizer aqui, ó, boa tarde, amigos. Para mim, Santos 4, Flamengo 5 foi em 2011. Neymar e Ronaldinho comendo a bola e teve até gol de Pusca. Verdade, eu disse aqui. E ele tá triste porque o time dele perdeu. O Thales Veiga. Ô, Thales, o nosso time perdeu, viu? Nosso Peixão não venceu, não. O meu jogo inesquecível foi o retorno top do Dinamite em 1980, que fez 5 gols no Corinthians. Saudade desse Vasco. Posso lembrar um jogo bacana que teve também? O Vindi mandou um áudio, mas acho que ainda não foi. Jogo inesquecível, Ponte Palmeiras 1-1 em 73. Esse foi bom também. Vamos ver se a gente chega no jogo então, Lupe. Vamos ver. Participar do estúdio CBN, tem como? Você queria participar do estúdio? Sim. Então, o problema é que o Guariz é exclusivista, cara. Ele não gosta. Você percebe que é o único programa falar, da casa aqui? que é o único apresentador somente. Não é verdade. Ele brigou com os outros 8 que colocamos junto com ele. Brincadeira. Vamos pro próximo ouvinte aí. Vamos ver se chega no do áudio do Lupe. Boa tarde, amigos. Eu lembro e fico triste, mas foi um puta do jogão. Quando o Guarani perdeu o Campeonato Brasileiro pro São Paulo, o Careca deu um título pra nós e tirou o nosso. E o Viola, no Campeonato Paulista, tirou no finalzinho do jogo, marcou aquele gol de carrinho lá e consagrou ele, né? Boa! Cara, eu tô vendo um negócio muito aleatório aqui, mas eu não posso deixar de... Eu estou com a matéria do GE aberta, Guarani e ABC. Foi feito pelo pessoal lá de Natal. Aí quando eu vou olhar a arbitragem, Léo, dá uma olhada se você puder entrar aí. Cara, olha aqui o que tem de árbitro pra esse jogo. Você viu, Bolacha? Cara, árbitro assistente 1, árbitro assistente 2, quarto árbitro, assessor, árbitro de vídeo, VAR, observador de VAR. Gente, é impressionante, cara. Tem mais quase um time aqui. 1, 2, 3, 4, e mesmo 5, assim, o povo erra pra cara caramba. do céu, ainda, que coisa maluca. Não, toca o barco aí, pelo amor. Então vamos para mais um áudio. Então vamos. Boa tarde, pessoal da CBN. Marco Shampoo aqui de Campinas. Opa. O jogo mais emocionante para mim, que mais me marcou, foi a vitória do Brasil nos pênaltis, em cima da Itália, sendo tetracampeão mundial. E o gol mais emocionante, com certeza foi o gol do Adriano Imperador, em cima da Argentina. Nossa, lindo também. Empatando o jogo no final, levando para os pênaltis e o Brasil sendo campeão. Na casa deles, hein? A Argentina catimbando, querendo segurar a bola. E ele faz aquele gol de virada. Eu acho que foi, se eu não me engano, Copa América, né? Copa América, eu não lembro, me recordo do ano. Eu também não Mas lembro. tá aí. Foi É os dois que eu voto. Valeu. Foi na Venezuela, não foi, Carlão? Foi Peru, não foi no Peru? Mas foi na casa deles. Foi na casa deles. Pronto. Não Eles foi falam na nossa espanhol, casa. tudo espanhol. Cara, e o tudo... D'Alessandro e o Tevez provocando uma barbaridade, segurando a bola na tirando bandeira sarrinho. de escanteio, lembra? Que delícia. Cada um tem a sua particularidade, né? Mas o negócio que me pega é o jeito que o argentino comemora nas arquibancadas, né? Com a mão, né? Eu não entendo que fica assim o tempo todo. Negócio meio... vou pro intervalo. Arena CBN. A SUV mais tecnológica e com design incrível. Eclipse Cross 2023 0 km. Numa condição única na Kyoto Mitsubishi. Por 179.990. 179.990. Última unidade. E mais, L200 Triton Sport de 272.990 por 247.990. 247.990. Kyoto Maurílio Biagi 3443. No trânsito, escolha
escolha a vida. Você sabia que economizar energia elétrica é com a Tradner? Tem muita gente por aí oferecendo soluções para empresas economizarem com energia. Atenção, empresário. Mercado livre de energia é coisa séria. Segurança, tradição e seriedade você encontra na Tradner, uma empresa paranaense que há 25 anos realmente proporciona economia para os clientes. Se a sua fatura de energia é no mínimo R$5.000, acesse tradner.com.br/quero economizar e reduza até 30% na sua conta de luz. A campanha do Agasalho 2023 precisa da sua ajuda. A sua atitude vai aquecer o coração e o corpo de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua com roupas, calçados e cobertores limpos e em bom estado. Se puder, dê preferência para roupas masculinas. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Juntos fazemos a diferença. Doe, uma iniciativa CBN Campinas. Nos últimos anos, Campinas se tornou um mercado sólido para as principais incorporadoras do país. Mas é preciso discutir os rumos do setor imobiliário e quais os desafios na hora de construir ou adquirir um imóvel. Dia 22 de julho, o News Trucks CBN abre espaço para o amplo debate sobre o mercado imobiliário de Campinas, ao vivo, direto da LG Mota Imóveis, com Gustavo Frison, no Circuito Imobiliário Especial, do meio-dia às 14h, aqui na CBN. Oferecimento LG Mota Imóveis, em ritmo de LG Day. A seleção dos melhores imóveis no mesmo lugar. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos de volta com a Arena CBN. Carlão de Freitas, começa nesta madrugada a Copa do Mundo Feminina e a FIFA já avisou que é a Copa que vai ser a Copa Feminina mais assistida da história, porque recorde de vendas de ingressos, mais de 1 milhão de ingressos vendidos, né? Isso é legal para o esporte, envolvendo aí a seleção brasileira. Eu vejo uma mobilização importante para esse tipo de torneio. A seleção não está na primeira prateleira, mas tem se preparado, tem feito amistosos contra seleções importantes e a gente espera aí que o time da Pia possa se superar e conquistar a classificação. Nosso grupo é complicado, Brasil, duro. França, Jamaica e Panamá, né? A gente espera que o Brasil e França se classifiquem, mas o Brasil tem aí uma estreia contra o Panamá. Vamos ver se dá certo. A Marta tem sido poupada, né, de algumas atividades, mas sem dúvida é a nossa referência técnica para esta Copa. Ô Chaibe, rapidinho antes do sarcófago, o Brasil não chega como favorito não, né? Não chega. Estados Unidos, né? A própria Suécia também, os times mais tradicionais no cenário de futebol feminino. Mas o Brasil quer ir degrau a degrau para um dia chegar a esse título tão importante que ainda não foi conquistado pela seleção brasileira. Vamos torcer, né? Perfeito. Brasil que estreia na outra dia 24, madrugada, né? Isso. Ainda temos um tempinho aí, 24, o Brasil vai demorar. Não é nem madrugada, o primeiro jogo do Brasil é 8 horas. Segunda-feira. A gente tem estreia brasileira amanhã. A Edna vai apitar o jogo da Austrália, né? Sim. A Edna apita o jogo Aliás, da amanhã Austrália. 3 jogos. Nova Zelândia e Noruega, às 4 da matina. Duelo do bacalhau esse. Austrália e Irlanda, às 7 da manhã. E depois, à noite, às 11h30, Nigéria e Canadá. Não, porque Nova Zelândia e Noruega são grandes produtores de bacalhau. Só pra, enfim. Ô, Lupe. Vamos lá. Vamos falar, então? Então solta essa cantiga. Já pode já. Obrigado, não vou nem demorar. O Chave falou 93, eu vou em 96. 96, eu esqueci a caneta. Não. Então vai, Carlão. E você, Carlão? Eu vou de 91. 91? Pronto. Carlão? 91. Você? Eu falei 92. 96. Ele tá fora, pode tirar já. Você tá fora. Já. Você falou o quê, Chaibe? 92. Fora. Você falou o quê? 91. Fora. Eu ganhei. Que louco, velho. 2 seguidas? O Guarani entrou em campo para enfrentar o Flamengo. Você tá igual o Coringão. Do Guarani aí no Sacol? Não, ontem foi da Ponte. É verdade. Ontem foi contra o Mirassol. 5-0, pô. Vou providenciar a chave de acesso lá. Guarani 3, Flamengo do Piauí 1. Copa do Brasil, Flamengo dia 19 Piauí, de julho de 1989. Primeira Copa do Brasil. O Guarani tinha Marcos Garça, Valmir, Cassius Pereira e Alberis. Tocim, depois Zenon, Jorginho, Charles,
Tato, Washington e Cilinho. Segura na cadeira, Chaib. Vamos para a escalação do Flamengo. Olha aí. Ronaldo, Cleiton, Fiuza, Carlinhos e Bilé. Zuega, Catita e Malta. Tobi, Coxinha e Batistinha. Boa! Esse era o time do Flamengo do Piauí. 3-1 pro Bugre. Tato, Washington e Cilinho marcaram os gols. Quem era o técnico do Guarani? Jair Pisserni. Errou. Eli Carlos. Errou. Carlos Eduardo Silva. Errou. Evaristo de Macedo. Evaristo. Graças. Vamos embora, então. Não tem nenhum jogo pra nós palpitar hoje, não. Hoje tem Série B, mas... Ah, é ABC e Guarani. Quem vence? Bugre. Quem vence? Bugre vence. Empate. Quem vence, Chaib? Guarani. Guarani vence também, na minha opinião. 2-2. 5 horas e 1 minuto. Vambora, então, né? Vambora. Já Fechou? chamaram lá, Chaib? Ainda não? Chamaram, Então você vai para. soltar o último ouvinte. O Felizado, que vai ser o último a falar aqui na CBN. Jogo inesquecível. Ponte Preta e Náutico. O jogo que a Ponte subiu. Estava no Majestoso, 11 horas da manhã. Galera, CBN. Jogo mais feio da Ponte Preta. Ponte Preta e Portuguesa. 5-0 para a Portuguesa. 5 gols do Paulinho McLaren. Ô, derrota. Ô, derrota. Ô, derrota. Agora acabou. Acabou? Ah, então vai mais um, então, né? Oi, pessoal ligado no Arena. Aqui é o Clebão Machado. Como vocês podem ver. Alô, Marinho! Só louco. Tinha que encerrar com esse aí. Pelo amor de Deus, hein? Parece o Daniel Franza falando, né? Aqui é o Kleber Machado. Sim. Meu Deus do céu. Vamos embora, Boa então. tarde, pessoal da Arena, o Gramari. Ô, Gramari. Jogo inesquecível para o Ponte Pretano não tem um, tem vários. Pode citar o segundo jogo de 77, que foi assim fantástico. A semifinal de 79, que o Oswaldo acabou com o jogo. Acelerou aí, hein? Final de 81, que acabou com o jogo. Lanús contra o Lanús aqui. O gol de Tá Pedro. bom, amigo, tá bom. Tem um monte. Obrigado. Tchau, Lupe. Tchau, Chaib. Tchau, Carlão. Vambora. Tchau. Edson, Juninho, Nenê, Udilei, sabe? Serginho, Chicão, Oswaldo. Era demais. Não tem. E outro time também com Careca, Jorge Mendonça, Lúcio. Vamos jogar. Esse é o jogo. Top de Tá bom, acabou. Vambora.